Como remover arquivos não utilizados dentro do Luna? Sobre isso que a gente vai falar. Eu sou o Kleber Custódio. Se você gosta de assuntos como produção musical, mixagem, masterização, arranjo, você está no lugar certo, beleza? O que acontece? Todas as DAWs, elas têm um recurso de você poder organizar melhor a sua gravação ou a sua mixagem, seja lá como é que for, que você estiver fazendo, em relação a áudios, né? Porque você imagine que você vai gravar uma voz e é natural que no percorrer da sua gravação você tenha que interferir várias vezes, né? Para o cantor se preparar, para ter os melhores takes. E todas essas informações que você vai gravando de áudio vai ficando dentro de uma pasta. No final, você precisa consolidar aquilo numa track única, mas toda a sua pasta ela fica suja com vários trechos que foi gravado e acaba que rouba muito espaço do seu HD aí no seu computador. Então, as DAWs normalmente elas têm um recurso para que você consiga limpar esses arquivos que não estão sendo utilizados depois que você já processou e já chegou numa sonoridade final da sua gravação. Também acontece quando você importa vários arquivos para fazer uma mixagem, por exemplo. Vamos supor que a sua mixagem tem 20 tracks. E aí no meio do caminho você consolida algumas tracks, você não utiliza outras. No final sua pasta está com aquelas 20 tracks, mas você usou 10, por exemplo, ou criou outras 50 e tem outras que não estão sendo utilizadas. E aí você precisa otimizar esses arquivos não utilizados para você ganhar espaço no seu disco. Uma vez contextualizado isso, o Luna tem uma forma bem peculiar de lidar com arquivos, porque ele cria metadados que não necessariamente têm a ver com os arquivos que você importou para ele. É um pouquinho complicado porque o Luna trabalha de uma forma diferente, mas ele faz esses tipos de arquivos locais dentro do seu computador porque ele trabalha salvando em todo o tempo o seu trabalho. Então, em outras DAWs, você precisa sempre estar com Ctrl S, né? Ou configurar um certo tempo para que ele dê autosave, para que você, se acabar a energia, acontecer alguma coisa, você não perca seu trabalho. Com o Luna, você não precisa se preocupar com isso, porque ele está sempre salvando o seu projeto. Então, ele trabalha de uma forma diferente. Mas, para a gente não perder aqui o foco e lidar com esses arquivos, eu vou colocar uma situação aqui. Eu acabei de criar esse projeto do zero, eu não gravei nada nele, não importei áudio nenhum nele, e agora eu estou no Windows aqui, eu vou no local desse arquivo que eu salvei esse arquivo pra gente dar uma olhada numa coisa. Olha só, quando você abre um projeto simplesmente, ele já cria essa pastinha cheia de códigos aqui que você não precisa se preocupar. Mas aqui em áudio, se eu der 2 cliques, perceba que eu não tenho absolutamente nada. Por que eu não tenho nada? Porque simplesmente eu não gravei nada, não gravei nenhum áudio, não importei nenhum áudio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou importar alguns áudios para cá. Vou pressionar no meu teclado Ctrl I, tá? Eu tô no Windows, eu tenho alguns áudios testes aqui. Eu tenho 20 áudios, olha só. Vou selecionar todos e vou dar um Enter. O Luna vai importar todos esses áudios para dentro do meu projeto, beleza? Uma vez feito isso... Ok, vamos voltar para nossa pastinha do nosso projeto agora. Olha aqui, dentro da nossa pastinha áudio agora, olha só o que o Luna fez. Ele criou vários arquivos aqui, que são esses arquivos locais dentro do seu computador, para que ele possa fazer salvando o tempo inteiro, como eu acabei de falar para você. Não só isso, ele criou uma folhinha de sulfite meio vazia aqui também, tá vendo? Isso são arquivos para ajudar o Luna na identificação da waveform. Vários softwares têm isso, aliás, quase todos têm isso, na verdade. O Reaper tem aqueles arquivinhos ReaPix, né, que às vezes a gente até quer esconder para otimizar, mas todas as DAWs praticamente geram esse arquivo em Wave, em mídia, para ele poder ler, né, e algum arquivinho que vai ajudar de alguma forma. Então, se a gente olhar nessa pasta aqui, a gente tem 40 itens, né? Se a gente dividir por 2, porque a gente sabe que para cada mídia ele tem um arquivinho extra aqui, então a gente tem os 20 arquivos aqui que a gente acabou de importar. Então ele já pegou esses arquivos e trouxe para nossa pasta raiz ali. Beleza até aí, né? Agora, o que acontece se no meio do caminho, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essas tracks, por exemplo, vou pegar até a track 11 aqui e vou jogar fora. Ctrl Shift Backspace. Joguei fora, eu fiquei só com 10 arquivos e vou trabalhar aqui, eu não quero mais os 20. O que vai acontecer dentro da nossa pastinha lá? Vamos lá. Olhando dentro da pasta, eu ainda mantive meus 40 arquivos, tá vendo? Porque o Luna ainda está utilizando aqueles arquivos, né, caso eu queira,
Então, se eu colocar mais arquivos aqui e for trabalhando ou gravando mais áudio, essa pasta começa a encher em um nível que começa a pesar demais no meu sistema, começa a ficar muito grande, né? Então, a gente precisa fazer uma limpeza para que ele deixe aqui só o que a gente está usando no nosso projeto depois que a gente já gravou, a gente já tem certeza dos arquivos que a gente vai usar para a gente otimizar espaço, ok? Como que a gente faz isso dentro do Luna? A gente precisa entender duas coisas aqui, tá? Primeiro, você tem um registro dentro do Luna dos undos. O que significa isso? É desfazer. Então, se por exemplo, eu tô aqui trabalhando dentro do Luna, certo? E aí, sei lá, eu cortei esse trecho aqui. Vou selecionar Delete, vou selecionar Delete. Beleza, eu cortei esses dois trechos. Nossa, eu quero voltar atrás. Ctrl Z, eu consigo voltar e refazer o que eu precisava. Então, isso é o famoso undo. Por que eu tô falando isso? Porque dentro dessa função que eu vou te mostrar, você consegue limpar isso também. Então, se por exemplo, eu vim aqui, ó, cortei essa parte, esses arquivos que o Luna vai gerando pode representar algumas coisas desses arquivos que você jogou fora, que também vai ficar dentro da sua pasta ou dentro do sistema de alguma forma. Então, se você quer limpar ainda mais seu sistema, a gente vai usar essa configuração aqui. Vamos vir aqui em File, depois a gente clica aqui em Trash, Used Audio, aqui ó, vamos clicar aqui e ele vai te dar essa opção aqui. O que ele tá falando aqui? Ele tá perguntando, você gostaria de limpar o registro de undos do seu projeto? Se eu clicar aqui em Yes, eu não posso mais dar Ctrl Z. Olha só, eu vou dar aqui ó, vou dar um cancelar, Ctrl Z, eu volto, tá vendo ó? Então eu vou cortar, vou vir aqui em File, Trash Audio, aqui, e vou colocar em Yes. Ele vai abrir essa outra janelinha que a gente já vai falar sobre ela. Nesse momento eu vou cancelar, ok? A partir desse momento, se eu dar um Ctrl Z, olha só, eu tô apertando o Ctrl Z aqui, você não tá vendo, mas eu tô apertando e eu não consigo mais voltar atrás. Por quê? Porque eu limpei esse registro dentro do Luna e agora eu não consigo mais voltar atrás, porque tudo que tinha de registro para trás, o Luna limpou do database. Então você tá limpando o seu sistema. Então, essa função é super importante para você limpar, mas é importante que você faça depois que você tem certeza do que você vai seguir, né? Para você não perder nada de importante, tá? Agora, tem uma forma de você voltar nesse caso, ó. Eu vou excluir essas partes. Se eu pegar aqui o final do meu clipe e voltar, ele não é destrutivo. Então, ele volta de novo dentro daquilo. Se eu não tiver consolidado, ele volta, tá? Beleza, então a gente já entendeu o que acontece na primeira mensagem dessa função aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, novamente, eu vou apagar aqui também, File, vou vir aqui em Trash Audio, e agora se eu colocar em cancela, ele não vai fazer nada, porque eu só cancelei a minha ação. Se eu colocar em não, ele não vai apagar esses arquivos de undo, ou desfazer. Então eu vou colocar aqui em não. E agora, a próxima opção é em relação aos áudios. Lembra que a gente apagou aqui cerca de 10 arquivos? Ele tá falando, tá, você apagou 10 arquivos aqui. Você quer que eu apago lá da sua pasta também, já que você não tá utilizando? E aí você vai vir aqui e vai colocar, beleza, vamos colocar na lixeira o que a gente não tá usando, beleza? Então é isso que eu vou fazer. Como eu coloquei não na primeira e agora eu vou colocar aqui para ele ir para a lixeira, cliquei aqui. Beleza, ele avisou ali em cima ó, que 10 arquivos de áudio da minha pasta foi apagado. E eu ainda consigo voltar aqui ó, no undo. Por quê? Porque eu coloquei não na minha primeira mensagem, tá? Até aí tá claro, certo? Vamos voltar lá para nossa pastinha, vamos ver se ele realmente apagou de lá. Aqui ó, voltando para nossa pastinha de áudio, lembrando aqui ó, no sistema, agora eu tenho 20 arquivos. Por que 20 arquivos? Se eu dividir pela metade, lembra que eu tenho um arquivo original e um arquivo de ajuda. Então eu tenho 10 arquivos aqui. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Eu tenho 10 arquivos sendo utilizados e tudo que eu apaguei aqui foi para o lixo. Então, dessa forma, você consegue fazer a limpeza do seu sistema. Agora, repito, tome bastante cuidado, porque se você jogar fora algumas coisas aqui que você ainda precisaria usar, pode ser que te dê dor de cabeça e aí você não tem mais como recuperar depois, acaba dando problema, ok? É muito importante você saber lidar com arquivos aqui dentro do Luna para você conseguir se organizar. Acontece que em outras DAWs, por exemplo, se você tem uma mídia dentro da sua área de trabalho e você importa para sua DAW, acontece que quando você salva, a sua DAW faz uma cópia dessa mídia na pasta padrão ali, se você tiver configurado certinho. E essa mídia ainda são os arquivos MIDI. Dentro do Luna, essas mídias não são os arquivos MIDI, são esses database aqui que você pode observar, que é cheio de números.
Então, uma vez que você importou da sua área de trabalho um arquivo em Wave, em MP3, seja lá o que for, para dentro do Luna, aquele arquivo da sua área de trabalho já não está valendo mais. Se você jogar fora, você não vai perder isso dentro do Luna, porque ele automaticamente cria um sistema para que você não perca arquivos tão facilmente assim, tá? É uma longa história essa questão de organização dentro do Luna, e eu explico isso tudo dentro do meu curso completo, Dominando o Luna. Se você tem vontade de entender um pouquinho sobre todas as ferramentas que o Luna te oferece, aqui embaixo, super na promoção, no primeiro link, é só entrar, beleza? O curso não inspira, você estuda no seu tempo e você vai entender tudo que tá chegando de novo dentro do Luna, beleza? Então não perde essa oportunidade aqui embaixo no primeiro link ou no QR Code que tá aqui na tela, ok? Tem uma coisa bastante importante para se considerar aqui, que são em relação a novas versões e novos bitmarkers dentro do Luna. E o que é isso, Clever? Que negócio é esse de bitmarker? Normalmente, as DAWs, quando você cria um projeto, você precisa o tempo todo ficar dando Ctrl S para que você salve aquelas etapas, conforme a gente já falou nesse vídeo. No Luna, como ele já é salvo automaticamente, você precisa dar um Ctrl S e criar bitmarkers caso você queira voltar, porque se eu fechar esse projeto, na hora que eu abrir ele novamente, ele vai estar exatamente da onde eu parei. Mas e se eu quiser voltar a um passo atrás? Como é que eu faria isso? Você consegue fazer isso através dos bookmarkers. Esse é o nome correto. Vamos vir aqui em File. A gente vem aqui ó, em Save Bookmarker, ok? Ou eu posso salvar uma nova versão. Quer entender qual que é a diferença entre as versões, entre os bookmarkers, como utilizar isso na prática? Curso Dominando o Luna, aqui embaixo eu falo tudo isso lá. Mas o que isso tem a ver com a limpeza dos arquivos? Nesse exemplo que eu te dei, eu não tenho nenhuma versão, nenhum bookmarker, eu não tenho nada salvo aqui. Por isso que eu consegui excluir 10 arquivos fácil aqui. Agora, se eu tiver numa outra versão e eu tiver os 20 arquivos, ele não vai me deixar apagar da pastinha, porque na primeira versão eu tenho 20 arquivos, na segunda eu excluí, agora eu tenho 10. Só que se eu apagar dessa que eu tenho 10, a minha versão anterior vai perder arquivo. Então o Luna não deixa você apagar da sua pasta raiz, caso você esteja trabalhando em algum bookmarker, alguma versão, beleza? Mas basicamente é assim que você vai fazer para você conseguir otimizar a sua pasta. Gravou voz, sei lá, umas 30 vezes e consolidou ela no final, você pode usar esse recurso para apagar as 30 informações de áudio que você não vai utilizar para manter um arquivo único, limpo e otimizando espaço dentro do seu sistema, seja no Windows ou seja no Mac. Bom, aqui a gente está falando sobre como gerenciar os seus arquivos dentro da sua pasta, daquele metadado, aquelas informações cheias de nomes esquisitos que eu acabei de te mostrar aqui, mas pode ser que você queira exportar esses arquivos do Luna para uma pasta padrão para usar em outros eventos, outras DAWs e etc. Ou exportar também para mandar para um mixer, mandar para outros engenheiros, seja lá como é que for. Se você quer aprender como exportar os seus arquivos da melhor forma, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui na tela, que com certeza vai te ajudar a exportar os seus arquivos da melhor forma possível dentro do Luna, beleza? Te vejo na próxima então, Deus abençoe.